e ouvi o que me falava. Em outra tradução diz: eu ouvi uma voz. E eu acredito que essa voz já tem ecoado aqui essa noite. Glória a Deus. Tome o seu assento, glorificando e exaltando aquele que vive. Minha gratidão a Deus, ao evangelista Edson, que nos fizer esse convite para estarmos aqui. Que o Senhor Deus seja louvado por tua vida, continue te abençoando a ti e toda a tua casa. Deus seja louvado pela vida de todos estes varões, servos de Deus, que decidiram em seus corações se unirem para tributar ao nosso Deus honra, glória, louvor e adoração. Parabéns a vocês. Deus continue nos abençoando com toda sorte de bênçãos. Uma satisfação imensa estar pela primeira vez nesse recinto. Que Deus continue abençoando esta casa de oração, a todos os membros e congregados que aqui louvam e adoram o nome do Senhor. Deus seja louvado pela vida do vosso pastor Ivanildo. Deus continue abençoando o senhor, a sua casa, toda a sua família. Deus abençoe meu amigo, pastor Rafael, com satisfação, amigo já de longas datas. Deus abençoe a todos os obreiros e obreiras dessa casa, que ombreados por este homem de Deus, o pastor Ivanildo, tem feito um excelente trabalho para a glória de Deus neste lugar. Servos de Deus que estão a nos visitar aqui esta noite, pregadores, Deus abençoe a vida de vocês de uma forma tremenda. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, antes mesmo de fazer uso dos dois versículos que ora acabamos de ler, eu gostaria de fazer rapidamente uma retrospectiva rápida para trazer à memória dos meus irmãos algo que ocorreu e aconteceu antes que estas palavras fossem mencionadas por Deus a Ezequiel. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Era filho de sacerdote e a Bíblia nos diz que ele foi levado para o cativeiro. Na primeira leva dos cativos, e Nabucodonosor levou para a Babilônia. Entre eles estava Ezequiel. Ezequiel, ele foi residir próximo a um dos rios da Babilônia, ao rio cujo nome era Quebar, e ali ele teve visões de Deus, e essas visões fizeram com que ele entendesse que Deus é soberano e que ele continua no controle de todas as coisas, independentemente das circunstâncias e dos reveses da vida. Ezequiel, ele vai nos ensinar muito através dessa escrita aqui, porque essa voz que fala com ele não é uma voz comum, não é a voz de um homem, não é uma simples voz, é a voz do Todo-Poderoso. Se os irmãos se perguntarem em que posição Ezequiel se encontrava quando essa voz ecoou, quando essa voz falou com ele, eu não sei em que posição, de fato, literalmente, este homem se encontrava. Eu só sei que Deus estava disposto a fazer com que a sua voz pudesse entrar dentro do seu coração e ele pudesse entender de uma vez por todas que, apesar de estar vivendo no cativeiro, que apesar de estar distante da sua pátria, dos seus patrícios, dos seus compatriotas, dos seus irmãos, da sua família, da sua casa, Deus o levou para ali, para uma missão. Para começar a pregar, diga para alguém que está do seu lado: o projeto de Deus com a sua vida é infalível. Olhe dentro do olho dessa pessoa e diga para ele, diga para ela: Deus tem um projeto com a sua vida. E o importante para que esse projeto se cumpra não é o lugar
você. Diga para alguém que está do seu lado aí, você é ser humano. Ezequiel, pastor Rafael, é conhecido como o profeta do videiro, ou o profeta do cativeiro. Ezequiel, numa ótica humana, não foi chamado para ser profeta, porque ele estudava para ser sacerdote da linhagem real. Diferente de Jeremias, que vinha de uma classe de sacerdotes rejeitados, Ezequiel era da tribo de Levi, escolhido para o sacerdócio, e estava apenas esperando chegar o tempo certo. Quando ele foi levado para o cativeiro, ele tinha entre 17 e 18 anos. Ainda era um jovem que se preparava para assumir a posição de seu pai, que era sacerdote, cujo nome era Uzia. Mas de repente, Ezequiel percebe que lá, naquele cativeiro babilônico, a cerca de 80 quilômetros da capital da Babilônia, Deus estava mudando os planos para mostrar que Ele continua sendo Deus em qualquer lugar. Porque o ministério profético de Ezequiel se inicia quando o de Jeremias está se findando. Jeremias foi a última tentativa de Deus de mostrar para aquele povo que eles precisavam de arrependimento. Até porque eles deixavam de beber da água da fonte. E eles cavaram para si cisternas. É o que está escrito na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, a partir do versículo de número 13 em diante. Deus declara através da boca de Jeremias: esse povo cometeu duas maldades. A primeira, a mim deixaram a fonte de águas viva e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. O clamor de Jeremias com a filha de Jerusalém, ou seja, a saber com o seu povo, é que eles se voltem para Deus antes do juízo, do cativeiro. Mas é impossível, porque a vara da disciplina de Deus já está na mão de Nabucodonosor. E ele vem marchando sobre a terra em forma de juízo, e as nações circunvizinhas de Israel percebem que de fato agora é impossível escapar do cativeiro. Não foram poucas as tentativas de Deus de advertir através dos profetas, porque o plano de Deus no Antigo Testamento, ele visava preparar o caminho da salvação através do conserto com os patriarcas. Abraão, nosso pai na fé, quando seu pai parou, eu estou falando em Terá, pai de Abraão, nosso pai, quando ele parou, está escrito em Gênesis capítulo 11, a partir do verso número 30, que Terá parou, e Deus foi em busca do seu filho, porque quando Terá se assenta, Deus encontra um Abraão disposto a estar de pé, porque é esse tipo de homem e mulher que Deus quer usar. Deus quer usar homens e mulheres que estejam de pé. Glória! Eu estou sentindo a presença dele aqui. Então Deus diz a Abraão, nosso pai: sai da tua terra, no meio da tua parentela. Meu Deus, o negócio vai esquentar aqui. Isso aqui é a palavra rei, irmão. Eita glória, aleluia! Sai da tua terra, no meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Diga aí para alguém que está do seu lado: tudo que Deus te prometeu, você só vai alcançar pela fé. Pela fé. Pela fé. É isso que o autor Paulo da carta aos Hebreus, capítulo 11, nos diz: ora, até o firme fundamento das coisas que se espera. Pergunta para alguém que está do teu lado: ainda está esperando alguma coisa da parte de Deus? Porque tem gente que já desistiu, tem gente que já parou, tem gente que já se assentou, tem gente até que já entrou no deserto e se deitou debaixo de um zimbro. Mas se prepara, porque essa noite é noite de Deus enviar anjo com poder. Está de pé na presença de Deus, requer se fazer uso de algo que a gente, como ser humano, não gosta. O que, pregador? Renúncia.
está apegado a pouca coisa. O que eu tenho para você não está aqui na terra. O que eu tenho para você está aqui na terra e está lá em cima do céu. É por isso que Jesus veio quebrando todos esses paradigmas, dizendo para nós não ajuntarmos tesouros na terra. É tempo de voltar a juntar tesouros do céu. Terá parou, mas Deus encontrou Abraão disposto e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Levante a sua mão, porque você está debaixo dessa promessa. O plano de Deus continua de forma precisa, porque até o mortal, o pecador, entender que o plano de Deus não pode ser buscado, ele passa por fases. Eu costumo dizer que a vida do ser humano é semelhante a uma gangorra. Ao mesmo tempo que ele está em cima, ele pode estar embaixo. E ao mesmo tempo que ele está embaixo, ele pode estar em cima. Diga para alguém que está do seu lado: vai depender de você esta noite. Aonde você quer estar? Eu estou falando do verbo ser. E o verbo ser inclui os três tempos: passado, presente e futuro. Deus está dizendo: eu me manifestei, me manifesto e ainda me manifestarei. Quer ver Deus atuando através da história? Quer que você entenda de uma vez por todas? Esse é o propósito de Deus. Que você não foi chamado para ser calma, que você não foi chamado para estar por baixo, que você não foi chamado para ser a galera da sociedade. Porque esse projeto é cuidado. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu perambulava por essas ruas, catando latinha, empurrando o carrinho, como muitos de você ainda vê até no dia de hoje, lixo, sem sequer ter uma identidade, órfão de pai vivo, viciado em tudo quanto é tipo de droga que você possa imaginar, e a sociedade dizendo: esse aí não passa dos 20 anos de idade. Eu pude entender uma coisa: o homem não tem uma boa palavra para nos dar, mas há um Deus no céu disposto a nos dar uma palavra que vai nos colocar de pé. Sabe por quê? Porque se eu fosse viver por aquilo que as pessoas falam, oh meu Deus, oh Jesus, você não vai viver por aquilo que as pessoas estão falando ao seu respeito. Essa coisa você vai entender de uma vez por todas, que Deus lhe chamou para viver por aquilo que sai da sua boca. Glória, vai com glória. Esse homem entendeu no final da sua trajetória que Deus se manifesta nos momentos mais difíceis da sua jornada aqui na terra, porque de fato nós precisamos entender que somos barro, feito da argila, mas dentro de nós existe uma parte imaterial. Eu estou falando de Jó. Jó, ao viver todos aqueles reveses, ele percebeu que a única oportunidade que ele teria para continuar de pé na presença de Deus era se curvando diante da sua majestade. Não existe outra forma de Deus colocar o mundo de pé, senão ele está curvado de joelho diante da sua soberania. Quando Jó percebeu que, mesmo ele chamando Deus para audiências, e o senhor sabe o que eu estou falando, pastor Joaquim? Mesmo ele fazendo 37 perguntas a Deus por quê, mesmo ele questionando a Deus por todos os acontecimentos, Deus não respondeu nada, Deus não falou nada, porque Deus não é obrigado a responder as suas perguntas. Só tem uma coisa: isso é sinal que Deus viu as costas para você, isso é sinal que Deus está trabalhando para mudar o teu caráter, para mudar a tua vida. Em Jó, parte do capítulo 14, pastor Rafael, servo de Deus aqui, ele diz no versículo 7: verbo haver, no sentido que existe, tem, há esperança para a água que foi. Quem me ajuda a pregar em nome de Jesus? Para a água que foi cortada. Não. Observa que Jó não diz assim: há esperança para a água que foi arrancada. Porque ele
fato esperança para a árvore que foi arrancada, mas já disse, a esperança para a árvore que foi cortada. Ainda que a sua raiz se apodreça na terra, todavia, olha o que Jó está dizendo, ao cheiro das águas. O que é que eu faço perguntar? Água tem cheiro? Água tem cheiro, gente? Incolor, insípida, inodora. Só que a água que Jesus dá tem cheiro. É o bom perfume de Deus na terra. Oh, bebê! Foi Jesus que falou isso! Mulher, me dá água. Lembra? Capítulo 4 do Evangelho Espiritual, segundo João? Mulher, me dá água. E a mulher olha para ele, identifica ele pela sua vestimenta e diz: como você não é judeu, pede água para mim que sou samaritano. Se você ler o verso 4, o texto pode dizer assim, ó, que era necessário passar por Samaria. Mas quem conhece a Bíblia sabe que eu estou falando geograficamente, não era necessário passar por Samaria, coisa nenhuma, até porque judeu evitava passar por aquele território. Mas quando, quem escreveu isso é espiritual, mas quando João diz era necessário passar por Samaria, é porque Jesus sabe que área da tua vida ele precisa passar. Eu estou pregando a palavra nessa noite. Jesus vai ter um encontro com pessoas aqui. Sentar. Estou falando de salvação dentro desse processo que o homem está em pé, porque o homem caiu, isso a gente já sabe. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Se você observar, Jesus quer romper essa fronteira que foi colocada. Ele está sentado na beira do poço que pertencia a quem? As herdades que Jacó dava aos seus filhos. Deus chamou Abraão? Chamou. E quem é Jacó? Sua descendência, porque é filho de Isaac, o filho da promessa. E Jesus está sentado ali. Quando Jesus disse: me dá água, e a mulher identifica ele como judeu, Jesus vai logo na divisão da alma do Espírito e diz: se tu soubesse quem é que te pede água, tu é que me pediria e eu te daria de uma água que tu nunca mais tornaria a ter sede. Diga para alguém que está do seu lado: quando se bebe dessa água, você jamais vai beber água do sistema. Há uma fonte jorrando aqui esta noite. Aquele que é o dono da festa e está presente aqui esta noite vai lhe dar a sua voz, vai ecoar do mesmo jeito. E no último dia, o grande dia da festa, exclamou Jesus: quem tem sede, venha beber, venha beber. Só quem bebeu dessa água aí, levanta a sua mão para o céu, abre a tua boca. Quem não gosta de salada de fruta fica todo perdido, porque eu passei pela Bíblia mesmo, é a forma que Deus usa. Escuta isso, olha, aí no capítulo 4, estou voltando para a história de Jó. Aí Jó vai perceber que de fato a árvore não foi arrancada, foi só cortada. Ele diz: ao cheiro das voltará a dar broto como planta nova. Eu quero que você se prepare para a renovação de Deus aqui esta noite. Eu quero que você entenda que dentro dessa carcaça humana, chamada corpo, abatida muitas das vezes pelas lutas, pelas perseguições, pelas calúnias, pelo choro, há um Deus disposto a morar aí dentro, a fazer morada e dizer: você é meu filho, você é minha filha. Eu tenho compromisso com você. Quem disse que eu vou te perder? Deus não te perde. Aí Jó diz assim, ó: eu bem sei, 19:25, que o meu Redentor vive e que no fim se levantará. Em outras palavras, sabe o que o Jó está fazendo? Está sendo humilde, porque ele sabe que Deus gosta de gente humilde. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém ao humilde
Sabe o que Nabucodonosor fez? Em uma época da sua vida? Não deixou de reconhecer que tudo aquilo que ele tinha era vindo da parte de Deus. E ele abriu uma das janelas no jardim suspenso no seu palácio, quem sabe num dia daquele de sol. E ele olhou para a grande Babilônia. Sabe o que ele fez? Ele bateu no peito e disse: ó grande Babilônia, que eu, Nabucodonosor, construí. Sabe o que ele esqueceu? É que Ezequiel era um amassador de barro. Sabe o que ele esqueceu? É que a Babilônia foi construída pelos pés daquele que foi tirado da sua terra. Aí, Jeová não aguentou. A Bíblia diz que uma voz bradou. Eu estou ouvindo essa voz aqui esta noite. Eu ouço essa voz. Porque quando essa voz fala para Coracoel, está falando a voz do homem. É invalidada. E só ele prevalece. Do seu lado aí, você vai ouvir da boca dele essa noite. Quando ele falou isso, fica ligado para não perder outra mensagem. A Bíblia Sagrada nos diz que uma voz é pouco, e ele foi destituído da sua posição. Porque a imagem do soberbo é exatamente essa: quando ele está no alto, o pináculo do sucesso, como aquele cidadão chamado Steve Jobs. Já ouviu falar essa história? O mago, o cara. Ele disse que a sua pessoa era a própria personificação do sucesso. E no leito de morte, quando ele disse que poderia com o seu dinheiro comprar tudo, menos um que se deitasse no seu lugar, ele reconheceu que existem coisas que só Deus faz. Eu não estou entendendo, pregador. O Espírito de Deus fala ao meu coração que o que está para acontecer na tua vida a partir dessa noite é Ele que vai fazer, é Ele que vai colocar em mão dele. Sabe por quê? Não importa como você adentrou por essa porta aqui esta noite. Eu não sei se você está sentado, eu não sei se você está deitado, eu não sei se você está de braços cruzados, mas eu sei. O Espírito do Senhor vai entrar em você esta noite e Ele vai te colocar de pé. Vai te colocar de pé. É isso. Soberbo estava no pináculo do sucesso. E aí, a mão de Deus, como uma espécie de corda, começa a puxar. Deus tem corda, pregador? Tu é doido? É claro que tem. É só você ler o livro do profeta menor Oséias, lá no capítulo 11, e você vai ver Deus usando o profeta Oséias e lamentar as saídas constantes da sua esposa para lhe trair. Ela era adúltera. E Deus usou a vida dele, sabe para quê? A vida dela para ilustrar o seu relacionamento com Israel, aliança quebrada, falta de compromisso. Sabe o que Deus está dizendo para o profeta Oséias? Fica tranquilo, eu tenho uma corda. Quando eu colocar essa corda dela, eu vou trazer ela para o centro da minha vontade e ela vai aprender o que é renúncia. Tem Oséias na tua casa para tu ver que história linda? Não do profeta, porque ela é imaculada. Uma história triste, uma história que o ser humano algum, principalmente obreiro, pastor, servo de Deus que tem chamar para fazer a obra de Deus. Daqui a pouco eu vou falar de vocação, mas por enquanto eu estou falando desta voz. Eu tenho uma corda. Deus falou isso para Oséias, lá no capítulo 2, versículo 14, e sabe o que Deus diz? Que ele vai abrir uma porta do vale de Jacó, e Deus vai falar ao seu coração. Porque o proverbista, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz que de todas as coisas que se deve guardar, guarda pois o teu coração, porque ele procede das saídas da vida. Então entenda isso. Deus puxa o soberbo. Quando você ouvir essa expressão, Deus resiste ao soberbo, é o soberbo lá em cima, no pináculo do templo, independente, totalmente independente de Deus, como o rico da parábola contada por Jesus. Lembra? Ele disse: ó, fica tranquila, come, bebe, descansa, regala, folga. Mas no versículo 20 do capítulo 12 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, tem uma voz que é bom, mesmo está escrito. Pastor Rafael, por gentileza, capítulo 12, versículo 20, mesmo está escrito que uma voz, Jesus está contando a história, e a história é interrompida porque uma voz falou, uma voz o disse.
Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Mas Deus, Jesus está contando uma história. Um cara que chegou pensando só nas coisas dessa vida e disse: Ô mestre, manda o meu irmão repartir comigo a herança. Jesus disse: homem, quem foi que me colocou como repartidor, o juiz entre vós? Ele contou a história da fazenda do homem que produziu em abundância. O cara razoava ele consigo mesmo. Quer dizer, ele não tinha mais Deus no seu coração, muito menos na sua mente. A filosofia desse mundo havia conquistado o seu coração, que estava impregnado apenas de uma visão materialista. E Deus estava distante dela. Só que o ser humano precisa entender que Deus é Deus, e Ele não dá a sua glória a ninguém. Esse que está escrito, o pastor Rafael diz assim, ó, Jesus está contando, mas aí no texto para e diz assim, ó, mas essa palavrinha pequena, composta de 3 palavras, M-A-S, no original significa história sequenciada. Jesus está contando a história para divertir o camarada que estava com a visão apenas deste mundo. Sabe por quê? Quem aprendeu que a vida dele não se resume a este mundo foi Paulo. Sabe o que Paulo falou? Aquele que espera em Deus só nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Paulo entendeu que nós estamos vivendo a penúltima dispensação. Essa é chamada graça, ela vai passar, mas quando ela passar, nós, igreja, vamos estar na eternidade. Essa palavra aí, levanta a sua mão para a boca e dá glória a Deus. Meu Deus, eu vou correr por causa do tempo. Mas, história sequenciada. Meu Deus, deixa eu falar aí nessa história. Deus me disse, mas Deus me disse. Por quê? Porque é Deus que fala ao coração. Olha o que Deus está falando com Oséias. Mas atrairei para o deserto, e falarei ao coração, e lhe darei o vale de Acor. Sabe o que é o vale de Acor? Vale de Acor quer dizer vale da perturbação. Olhar que obreiro infiel colocou a mão naquilo que não era dele. Esse é o vale de Acor, que pegou aquilo que não lhe pertencia, que era consagrado a Deus, levou para dentro da sua tenda. Sabe o que aconteceu? Quando Deus mandou lançar sorte sobre o povo, a sorte caiu sobre a casa de Acor. Sabe o que aconteceu com Acor? Ele foi levado para este vale e sentenciado. E a Bíblia só fala 3 vezes desse vale, desse lugar, porque vale de perturbação. Só Deus sabe o que é perturbação de verdade. Só Deus sabe o que é aflição de verdade. É por isso que você precisa entender que é filho e filha dele. E quando a sua alma estiver aflita, você não tem que olhar nem para a direita nem para a esquerda. Você tem que olhar para o alto, para o consumador da sua fé. Aqui, ó, tentativa de Deus. Foram várias. Eu resumo para finalizar. A Bíblia Sagrada nos mostra na condução deste povo que Deus, agora através de Moisés, pretende cumprir as promessas feitas a Abraão. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que eles estão em Gilgal. Qual é o lugar que eles estavam? Eles estavam em Gilgal, mas não era para nem passar por Gilgal. Tem coisas que você passa por desobediência a Deus. Não era nem para chegar a Gilgal. Mas sabe por que Deus nos levou para Gilgal? Para aquele acampamento ficar ali, permanecer ali por um tempo? É porque a Bíblia vai dizer assim, ó, no capítulo 1 do livro de Josué, que Deus falou com Josué assim, ó. Eu não sei como é que Josué estava também, eu só sei que Deus falou. Diga para alguém que está do seu lado: Deus fala. Diga para o meu Deus fala. Ele é diferente dos seus estranhos, feito pelas mãos do homem. O salmista disse que tem boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, mão, mas não apalpa, pés, mas não caminha, ouvido, mas não ouve, e só algum sai da sua garganta. Ele não fala, ele fala bonito. Em Êxodo 3, versos 7 e 8, a Bíblia diz que ele viu Moisés cuidando das ovelhas que não era sua, pertencia ao seu sogro, mas ele estava cuidando. Sabe por quê? Porque a ovelha só pertence a um rebanho, só pertence a um pastor, e a sua pastor. Moisés cuidava. Quando Deus viu aquilo, a Bíblia diz que o Senhor Deus falou com Moisés, dizendo: eu tenho visto e ouvido e visto a aflição do meu povo que está no Egito. E Deus diz assim: ó, eu desci
um golpe. Oh, coitado dos lutadores de MMA nos dias atuais, se eles tivessem encontrado Moisés. Com um só cruzado de direito, ele botou o camarada para debaixo da terra, matou. Mas quando ele percebeu que Deus não trabalha nem por força nem por violência, aí ele entendeu que tinha que ser o braço de Deus. Sabe o que acontece? Ele vai na direção de Deus, vai na força do Senhor, e Deus vai responder aos seus questionamentos. Um dos questionamentos, pastor Rafael, é esse aqui: quando eu chegar na terra do Egito, e os egípcios, eles começarem a questionar a tua oração, ou seja, o teu agir, o que operar, os filhos de Israel ficarem preocupados. O que eu vou dizer? Mas tu vai dizer assim: o grande eu sou, me enviou até vós. Sabe, essa agora é a mão de Deus, é Deus. Eu não sei se você vai entender a palavra, mas Deus está mandando dizer para alguém aqui: é Ele que vai entrar com a história a partir dessa noite, é Ele que vai fazer alguma coisa. Moisés conduz aquele povo no deserto de uma caminhada que deveria terminar em pequenos 13 dias, terminou com 40 anos de peregrinação, e agora eles estão ali, acampados em Gilgal, e Deus chama Moisés para o alto de um monte que não é mais o Sinai. A glória de Deus está ali, mas agora Deus o leva para o alto de um monte, lá ele não desce mais. A Bíblia diz, e nós não sabemos o que aconteceu, uma coisa é certa: a Bíblia diz que Deus simplesmente guardou o corpo de Moisés, e Moisés não volta mais para o acampamento. Sabe como é que o povo está? Muitas das vezes, quem sabe, como eu e você, por causa das lutas e das adversidades, por causa de uma palavra que venha nos dar ânimo para prosseguir. O povo está acampado em Gilgal, e o povo está simplesmente agora esmorecido. Aí Deus chega para Josué, vê se não está escrito na palavra de Deus. Deus chega para Josué no capítulo e diz assim: Josué, meu servo Moisés é morto, agora tu levanta-te, coloca-te de pé, se dispõe, porque eu vou usar a tua vida para fazer esse povo entrar na terra prometida. Não sei se você está entendendo, mas é você que Deus vai levantar para conduzir a tua família para dentro da terra prometida. Eu não sei se você está entendendo. Você está preocupado com a morte da bezerra, você está preocupado com as circunstâncias da vida, com a crise, pelo amor de Deus. O povo só fala agora do crime prejudicatíssimo. Meu amigo, você não sabe o que é fome, não, amigo. Você não sabe o que é fome. Eu sei o que é fome, porque eu já passei um lugar comigo palma, comida de animal, no tempo da seca, porque no tempo verde de chuva eles comem capim. Ô filho, eu comi palma, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é comer osso seco, só um caldo, para poder entender que a gente precisa ser dependente de Deus. Ninguém é maior do que ninguém, todos nós aqui somos iguais, e agora Deus vai habitar naquele que depende dele. Cadê os humildes aqui esta noite? Porque eu tenho a palavra de Deus para os humildes, para os humildes. Ao soberbo Deus resiste, mas ao humilde Deus dá graça. Deus não queria, mas sabe o que aconteceu, pastor Rafael? Deus disse assim: eu serei contigo, aonde você pisar a planta dos seus pés, seu filho. Sabe o que é isso? É ter o homem e a mulher que Deus quer usar, é o homem que está de pé, marchando na terra, andando na sua presença. Quem quer andar na presença de Deus aqui esta noite? Quem vai estar de pé na presença de Deus aqui esta noite? Aleluia! Deixa eu correr por causa do tempo. Deus levantou Josué, e sabe qual foi a palavra? A palavra foi essa: preparação. Porque eles estão em Gilgal. Qual é o nome do lugar? Gilgal quer dizer corte. Foi exatamente ali que Deus resolveu cortar algumas coisas da vida daquele povo, e precisava ser cortado de fato. Sabe quando eles não acreditaram que agora Moisés era morto, o líder era Josué? Sabe que Deus fez? Capítulo 5, versículo de número 9. Deus chega para Josué e diz assim: ó, hoje, que dia? Não, desse jeito vai ser amanhã. Que dia? Hoje. No dia de hoje. Sabe por quê? No calendário de Deus não tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. No calendário de Deus não tem 28 dias, 29, 30, 31 dias, 365, 366. No calendário de Deus só existe um dia chamado hoje. Eu não entendi hoje que Deus está com a mão estendida para gerar a tua vitória, crente. Deixa a verdade, eu estou terminando. Deus disse a Josué: hoje. Que dia? Hoje. Eu revolvi o opróbrio que estava sobre vocês no Egito. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, pergunta para ela: você sabe o que é opróbrio?
sabe quem está aí? Você está indo para Canaã. Gilmar não é seu lugar, diga. Oh, aleluia. Correndo e finalizando. Gente, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar o cuidado de Deus em todos os tempos. Sabe por quê? O projeto de Deus não é que o homem esteja sentado. O projeto de Deus não é que o homem esteja deitado. O projeto de Deus não é que o homem esteja caído. O projeto de Deus é que o homem esteja de pé. Sabe o que aconteceu? Deus viu um profeta se deitar debaixo de uma árvore e Deus não gostou daquilo. Sabe o que aconteceu? O versículo de número 4, o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, vai nos mostrar o profeta Elias, um dos maiores profetas, representante dos profetas em Israel, debaixo de vizinho, deitado, pedindo a morte. Antes de cumprir essa oração de Elias, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Esse tipo de humildade eu não aceito, gente. Essa humildade que faz a gente ficar departamentalizado. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: departamentalizado. Você sabe o que está departamentalizado? Diga assim, ó, em cima do muro, nem dentro nem fora. Diga, vem para o lado de dentro hoje. Sai de cima da janela hoje. Eu digo, jovem, Deus só tem pé em cima da janela, vai para o muro. Deus quer ver você dentro do tempo. Onde é que tem uma palavra dele para a tua vida? Verso 4. Porque o tempo é escasso, mas escuta isso. Entrou no deserto. Não foi Deus que mandou, não. E nem levou. Porque tem desertos que Deus manda. E a gente tem que ir. Sabe? Tem desertos que o Espírito de Deus nos leva. É verdade, pregador? Jesus, após ter sido batizado no Rio Jordão, com João Batista, a Bíblia diz que o Espírito de Deus o impeliu para o deserto. Ei, existem desertos que Deus nos coloca. Mas esse aqui, Elias entrou. Elias entrou no deserto. Sabe por quê? Por causa de uma ameaça. Diga para quem está do seu lado: não entre no deserto por causa de ameaças. No deserto, no deserto você já está vindo. O Egito ficou para trás. Você não vai parar na caminhada. Deus vai te levar para cá. Deus vai te levar para a terra que mora leite e mel. Quem acredita nessa palavra aí? Quem acredita? Terminando. Elias entrou no deserto e deixou o seu companheiro. E a coisa que tem na vida é a gente entrar no deserto e ainda deixar o companheiro. Quando alguém entrar no deserto com você, carrega essa pessoa até o final. Não abre mão. Sabe por quê? Talvez essa pessoa que entrou no deserto com você seja uma resposta do cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Eu entendi isso aqui, eu não estudei. Deus está mandando agora. Lembra de Agar entrou no deserto com apenas um odre de água e um pedaço de pão. É porque Abraão era mão de vaca? É não, irmão. Abraão era rico. Sabe qual era a intenção de Abraão? Era só outro dia eu vi um pregador lá em Raposo, no Maranhão, pregando, ele dizendo: pense, irmão, nosso pai na fé, como é que pode? Não pode. Abraão, mão de vaca, se tornou depois de rico, morria. Olha que ele deu o filho dele pro deserto, um odre de água e um pedaço de pão seco. Olha o velho morria. Aí eu disse: oh meu Deus, pelo amor de Jesus Cristo, no outro dia eu não quiser bater a mensagem, não. Mas eu disse assim: sabe por que Abraão fez isso? É porque Abraão não queria que o filho fosse muito longe. Abraão queria que o filho voltasse. Sabe por quê? Todo pai tem saudade do filho que está longe. Todo pai tem saudade do filho que partiu. E se ele estiver falando com algum que está afastado até essa noite, pelo amor de Deus, eu pego aquele. Sabe por quê? A palavra de Deus é o teu respeito. A palavra de Deus é o teu favor. Sabe o que aconteceu, pastor Rafael? Quando a água do homem acabou, meu pastor Ivanildo, ela largou o menino para morrer, para chorar. Vê se a Bíblia diz que Deus viu ela chorando. Porque tem hora que não é para chorar, não, meu irmão. Tem hora que é para você conter as lágrimas. Foi isso que Deus disse para Raquel: retém o teu choro. Sabe por quê? Deus sabe o que é lágrima verdadeira. Verdade, pregador? Ele quando ele acaba e já viu chorando, ele solta para fora. Atores, é novo, ele lá de fora. Vamos, aquilo é peça de teatro e encenação. Do lado de fora, ele foi espalhado. Saiu do lado de fora porque eles diziam: ele está chorando. Só que Jesus sabia que Jesus estava chorando de verdade. Sabe por quê? Gente que está chorando de verdade não vai começar a rir do nada. Quando Jesus disse: a menina não está morta, a menina não, eles começaram a fazer o quê? A rir.
Vê se não está escrito na palavra de Deus isso que eu estou te falando. Irmãos, a coisa é séria. Entenda isso. Deus quer que você de fato tome